Final de semana de clássico no Rio de Janeiro, clássico dos milhões no Maracanã. Eu vou trazer tudo, escalações e onde você pode assistir essa partida entre Flamengo e Vasco da Gama, o primeiro grande clássico no Campeonato Carioca. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é esse imbróglio envolvendo o atleta Mateuzinho. Vai ou fica no rubro-negro carioca? E tem clube querendo contar com o jogador, não é nem o Botafogo e não é nem o Corinthians. Outra coisa, hein? Decisão inédita, Vasco e Flamengo foi quem decidiram quem vai apitar o jogo. Isso nunca tinha acontecido no Campeonato Estadual. E a festa que poderia acontecer para a despedida de Everton Ribeiro, e infelizmente não vai acontecer por conta aí de falta de data, né? E aqui no Rio de Janeiro, no Luso Brasileiro, tivemos a estreia da artilheira Cristiane com gol e vitória em clássico carioca. Eu sou o jornalista Estelma SS Online e você que está comigo, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Vídeos informativos às 7 da manhã e também às 19 horas. E durante o dia você acompanha as nossas lives e também acompanha os nossos cortes. Dito isto, vamos às informações. Meus amigos, Flamengo e Vasco da Gama, uma decisão inédita, decidiram quem vai apitar o jogo o clássico, né, de amanhã no Maracanã. Uma decisão inédita que nunca tinha acontecido antes. Aconteceu aí dessa vez, o Flamengo e Vasco da Gama decidiram por Wagner Nascimento Magalhães. A Federação do Rio de Janeiro, né, ela inovou nessa questão e quem decidiu foi os clubes no arbitral, numa reunião, e o Wagner Nascimento do Magalhães foi o escolhido para poder apitar esse jogo. O VAR será de Rodrigo Nunes Sá e o seu auxiliar Bruno Arleu Araújo, né? Todos os nomes foram definidos em consenso entre os clubes. Se mais de um árbitro fosse escolhido, haveria um sorteio aberto à imprensa. O Flamengo esteve representado pelo presidente Rodolfo Landim, pelo diretor executivo de futebol Bruno Spindel e pelo diretor de relações externas Cacau Cota, e o Vasco foi representado aí pelo Alexandre Matos e também pelo Glauber Rocha, que é supervisor. Então, uma situação diferente, uma situação que não é normal a gente ver os clubes decidirem quem vai apitar o jogo. Wagner do Nascimento Magalhães. Não vai ter festa, não vai ter despedida, não vai ter aplausos, não vai ter o último ato envolvendo o Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. Isso porque a agenda, né, impediu que o atleta viajasse até o Rio de Janeiro para ser saudado pela torcida rubro-negra com o Maracanã lotado. Os planos foram cancelados, Everton Ribeiro não terá mais uma despedida para a torcida do Flamengo no Maracanã. Antes de se transferir para o Bahia em janeiro, o Meia e o clube onde o ídolo combinaram um retorno para um último ato aos rubro-negros no primeiro jogo da temporada, que será nesse jogo aí, o primeiro jogo da temporada no Maracanã, que será justamente no clássico contra o Vasco da Gama. Quando houve o combinado, tanto o Flamengo quanto o Everton Ribeiro levaram em consideração a tabela do Campeonato Baiano, que não tem jogo do Bahia, marcado para esse final de semana. Porém, o tricolor terá compromisso pela Copa do Nordeste neste domingo, quando recebe o Sport Recife às 16 horas na Arena Fonte Nova. Não tem lógica, não tem o porquê. Eu gosto muito do Everton Ribeiro, respeito demais o Everton Ribeiro, mas não tem lógica ele abandonar um jogo de tamanha importância para o Bahia, que é contra o Sport Recife, um clássico regional, para poder ser saudado pela torcida do rubro-negro. Então, vida que segue em frente. Obrigado por tudo e vai ter oportunidade. Flamengo e Bahia vão se enfrentar aqui no Maracanã. E vai ter oportunidade para ser aplaudido e saudado pelo torcedor. Agora, enfim, o atleta tem jogo importante e vai ter que comparecer na Arena Fonte Nova. Então não teremos despedidas ao Everton Ribeiro nessa partida do Maracanã. E na minha opinião, nem deveria também, né? Aliás, o Rodrigo Caio teve, o Felipe Luiz teve. Ele só não teve porque não teve oportunidade de ter. Mas ele não terminou a carreira, enfim, tá seguindo a carreira dele, né? Faz parte. Enfim, boa sorte para o Everton Ribeiro, mas não vai ter um último ato envolvendo o jogador. Teve a artilheira marcando, estreando com gol no Luso Brasileiro, encantando a torcida do Flamengo. Trata-se da atacante Cristiane,
Com o gol, o Flamengo venceu, com o gol da Cristiane, o Flamengo venceu por 3-0 na Copa Rio Feminina. Na estreia do futebol feminino na temporada 2024, o Flamengo venceu o Fluminense por 3-0 na manhã deste sábado, dia 3, no Estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Copa Rio da categoria. Darlene, que é ótima jogador, joga demais a Darlene, e as estreantes Cristiane e Naná marcaram para o Flamengo. As meninas da Gávea voltam a campo no domingo, do dia 11, para enfrentar a Ferroviária às 10h30 no Estádio Luso Brasileiro pelas quartas de final da Supercopa Feminina. Então teremos um jogo dificílimo, hein? Entre Flamengo e Ferroviária, 10h30 no Estádio Luso Brasileiro pela quarta de final da Supercopa Feminina. Então a Cristiane estreando com o pé direito e com gol no Luso Brasileiro. Como eu disse anteriormente, teremos o clássico dos milhões neste domingo no Maracanã, e agora você vai ficar sabendo tudo, onde você assistir, o horário do jogo. Olha só, vou te trazer todas as informações. Vasco e Flamengo se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Estadual, a bola rola às 19 horas no Maracanã. O Vasco é o 7º colocado, enquanto o Flamengo ocupa a 6ª posição, mas com um jogo a menos. Onde você vai assistir esse jogo? O jogo entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca será transmitido ao vivo pelo SBT em TV aberta, né? Para Brasília, Rio de Janeiro, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador. No site da emissora vai passar para todo o Brasil, né? Então, para você que não está nessas praças, no site lá do SBT vai ser transmissão para todo o Brasil. Enfim, na TV fechada vai ser no Premiere e também no YouTube pela Cazé TV. Então, além de tudo, muitas opções, não tem mais monopólio de transmissões. Então, inúmeras transmissões para você acompanhar esse jogo. Quem vai narrar o jogo lá pelo SBT, lá na TV aberta, será o Theo José, o Lucas Pedrosa, Vene Casagrande e Nadine Baixo. Que equipe, hein? Que equipe lá no SBT. Beleza? Em relação ao mercado da bola, continua o impasse envolvendo o Mateuzinho. O Flamengo não quer mais negociar o lateral com a equipe do Corinthians. Entretanto, o Flamengo queria que o atleta seguisse o mesmo caminho do Pablo, que seria o Botafogo, mas Mateuzinho não quer jogar no Botafogo de jeito nenhum. Entretanto, no dia de hoje surgiu a informação de que o Grêmio de Renato Gaúcho gostaria de contar com o lateral direito, mas ainda não chegou numa proposta oficial no Clube de Regatas do Flamengo. O Pablo, como a gente já trouxe aqui a informação, foi apresentado, vai ser o novo reforço do Botafogo. O Flamengo vai arcar com 40% do salário e ainda vai ter 5% em caso de negociação durante esse empréstimo, que é a taxa de vitrine, né? Enfim, o Botafogo colocou essa cláusula em caso o atleta saia no meio do empréstimo. Em relação ao Léo Ortiz, as negociações continuam, vai lentamente, a janela de transferências fica aberta até março, então está sendo um jogo de xadrez, um jogo de paciência. O Flamengo quer contar com o jogador quer jogar no Flamengo, mas o Bragantino está fazendo de tudo para manter o atleta lá em Bragança Paulista. Como eu disse e repito aqui, o Pedro Caixinha pediu a permanência tanto do Léo Ortiz quanto também do Juninho Capixaba para essa temporada. É isso por hoje. Você que está com a gente, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu volto amanhã, 7 horas da manhã, para deixar você extremamente bem informado, beleza? Às 19 horas da manhã não teremos vídeo informativo, porque teremos o jogo entre Flamengo e Vasco da Gama, mas enfim, a gente tá sempre aqui chegando, deixando você na cara do gol, em cima do lance. Ó, e uma parada, já baixou o aplicativo da S1 Live? Não baixou não? Então você não sabe o que tá perdendo. Lá você consegue falar comigo, com o André Rocha, participa do bolão, pode ganhar uma bolada toda semana e ainda uma camisa oficial de qualquer clube, num sorteio que acontece toda segunda-feira lá no programa Na Área, junto com o Mauro César Pereira. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o S1 Live, um forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!